Pronto. Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca. Eu sou da Northway. Nós somos uma agência de intercâmbio, vistos e imigração, localizada aqui no Canadá. Hoje eu queria conversar com vocês, aí uma conversa a respeito de como que vocês podem trabalhar aqui no Canadá. Eu sei que surge bastante dúvida com relação a isso. Quais são os meios que você tem para você conseguir adquirir uma permissão de trabalho, se você precisa dessa autorização de trabalho para poder trabalhar aqui, tá? Então, para começar, vou falar primeiro daqueles que precisam da autorização de trabalho para poder trabalhar aqui no Canadá. A primeira opção é através do Co-op, tá? Então, assim, quando você aplicar para um programa Co-op, o Co-op significa que o trabalho faz parte do programa de estudo. Geralmente são cursos mínimos, com duração mínima de 6 meses, sendo que a parte do trabalho, ela não pode superar o tempo de estudo. Então, quando você, por exemplo, fechar um programa de um ano, por exemplo, de Co-op, significa que 6 meses vai ser da parte acadêmica e 6 meses vai ser voltado para a parte do trabalho, que é do estágio, que em alguns casos pode ser remunerado ou não. O Co-op, ele não tem nada a ver com o Post-Graduation Work Permit. Tem muita gente que acaba confundindo essas duas coisas, tá? Que é o visto de trabalho após a graduação. Em alguns casos, a instituição, por exemplo, o college, ele pode oferecer sim o Post-Graduation, o Co-op, perdão, e aí não significa que é a experiência de trabalho que você precisa para poder imigrar. Em algumas províncias eles levam em consideração, em outras províncias isso não é levado em consideração, tá? Então, assim, no caso de você, por exemplo, fazer um college co-op, vamos supor, de 2 anos, pode ser que os 3 primeiros termos, né, então os 3 primeiros semestres você vai ficar com a parte acadêmica, e pode ser que eles ofereçam 6 meses, 1 ano ou 6 meses da parte do trabalho com especialização aí para essa parte do co-op, tá? Então, assim, quando você aplicar para um trabalho co-op, para um programa co-op, na verdade, você vai receber 2 permissões, que eu vou mostrar assim para vocês, que isso aqui vocês pegam quando vocês entrarem no Canadá. Vocês vão ter 2, uma que é de Study Permit e a outra que é de Work Permit, que vai mostrar até quando vocês são elegíveis para poder ficar aqui no Canadá estudando e trabalhando. Então, no caso de programa co-op, vocês vão receber essas 2 permissões, tá? Que é diferente no caso de estudante, aqueles que vão vir estudar aqui em instituição pós-secundária designada pelo período mínimo de 6 meses, que em muitos casos, quando não for co-op, não recebe esse visto de trabalho. Então, a pessoa ela só vai ter uma autorização de estudante, onde vai estar escrito Study Permit, aqui, só que vai mostrar que a pessoa ela está autorizada a trabalhar as 20 horas semanais durante as aulas e aí 40 horas semanais durante os intervalos de férias, tá? Então, a primeira opção de conseguir trabalhar aqui é através do programa Co-op. A segunda que eu quero falar para vocês é através do Post-Graduation Work Permit, que é o visto de trabalho após a graduação. Esse Post-Graduation Work Permit é uma autorização que o governo canadense ele oferece para os estudantes internacionais que se graduaram em uma instituição pós-secundária canadense, tá? Porém, para isso, o estudante tem que seguir algumas regrinhas. Por exemplo, tem que ser uma instituição full-time, ou seja, é uma instituição que ofereça, geralmente pública, ou uma instituição privada, mas que siga as mesmas regras. Uma coisa que é importante ficar ligado, não é qualquer instituição, tá? Então, assim, não é qualquer instituição que vai oferecer para vocês o visto de trabalho após a graduação. Esse período de trabalho, depois da graduação, ele pode variar de 8 meses a 3 anos, dependendo do seu período de estudo. Então, para você ser elegível para o Post-Graduation Work Permit, você precisa estudar um curso mínimo pelo período de 8 meses consecutivos full-time, tá? Isso significa que você vai ter que pegar no mínimo, algumas instituições aqui, elas aceitam um mínimo de 18 créditos por ano. Então, assim, quando vocês estiverem pesquisando a questão de crédito, que aqui é um pouco diferente como que funciona com relação a isso, assim, cada matéria ela pode ter um peso diferente com relação ao crédito.
Geralmente aqui as instituições elas têm 27 créditos para serem consideradas um programa full-time. Algumas instituições elas permitem que você estude apenas com 9 créditos em cada termo, que daria 18 créditos por ano. Então isso pode ser uma possibilidade também para você manter o seu status como full-time. Então pensando em aplicar para o Post-Graduation Work Permit, é importante manter sempre o seu status como full-time aqui em todos os intakes que vocês forem estudar. Com exceção do último term, do último semestre, que não conta muito com relação ao número de créditos estudados. Então, quanto a isso, seria mais tranquilo. Outra coisa que é importante saber, você tem que aplicar para o Post-Graduation Work Permit depois de em até 90 dias que você se formar. Você tem que cumprir o critério também da instituição, ou seja, não é só entrar, você tem que entrar e realmente cumprir o teu curso com sucesso, porque você vai ter que receber uma carta da escola alegando que você concluiu o curso com sucesso. Então esse documento vai ser fundamental para você conseguir aplicar para o visto de trabalho. Esse período do visto de trabalho, ele vai variar, como eu falei, de acordo com o seu tempo de estudo. Por exemplo, se você estudar 8 meses, você vai ter 8 meses de visto de trabalho após a graduação. Se você estudar 1 ano e meio, você vai ter 1 ano e meio de visto de trabalho após a graduação. Se você estudar 2 anos ou mais, você vai ter até 3 anos de visto de trabalho após a graduação. Ou seja, as chances de você estudar 2 anos aumentam muito mais para você garantir os 3 anos de visto de trabalho após a graduação, tá?